Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar um capítulo novo, o 18º, XV3 é 18º, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E especificamente nós vamos ver hoje parábola do festim das bodas, mas dá uma olhada. Teremos a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, e aí as instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Como você sabe, este livro é para estudar os evangelhos com interpretação dada pelos Espíritos e pela inteligência vastíssima do nosso querido Kardec. Então vamos sem demora, parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. A gente às vezes fica um pouco receoso deste tipo de parábola que é um pouco forte, mas vamos continuar aqui, ó. Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa, e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. A gente conhece mais nessa passagem de Mateus: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a gente fica se perguntando assim, mas caramba, mas o que é esse negócio de boda? E por que ninguém quis na boda, etc, etc, né? Vamos ver qual a explicação deste trecho aqui, desta parábola dos Espíritos. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim e, ainda menos, que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas, ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado sentido oculto. Jesus compunha-as com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis, quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra.
Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Olha que interessante. Então as parábolas eram lições muito populares que tinham que ser faladas na língua e de um jeito que as pessoas da época entendiam, né? Não uma coisa muito abstrata, muito elevada, muito puritana, porque o principal sentido era que não seria entendida. Então, nessa parábola a gente vê que os convidados dessa boda, né, desse festim, que seria o reino dos céus, eram os judeus e que além de não quiserem participar, também até destruíram, mataram os que iam convidá-los, no caso, os profetas, né? Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, ou seja, adoravam imagens, objetos, enfim, e muitos deuses. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberem a ideia de unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Então está dizendo que antes dos hebreus, que acreditavam num Deus único, por isso são os convidados, né? Não havia um povo que acreditava num Deus, acreditava em muitos deuses e em idolatria, né? Em objetos ou enfim. Continuando. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas, a incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias Celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Legal, né? Entendemos, lembrando que Jesus foi morto justamente pelo poder religioso, que incomodava os judeus, né? Nada tirava mais do sério Jesus do que os escribas, fariseus, que eles chamavam de hipócritas, né? Então, é exatamente disso que está falando. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois, acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus, queria dizer desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Muitos são os chamados e poucos escolhidos. Aí fica mais fácil da gente entender, né? Então, aquele primeiro povo que era convidado, né? Não quiseram e até mataram aqueles que iam convidar, o povo judeu. Depois, então, Jesus espalhou o convite para todos, bons e maus. Só que para estar no festim, tinha que ter a túnica, né? A túnica limpa, a túnica brilhante, enfim. Ou seja, coração puro, a alma elevada
e aí quem não tinha, o rei mandou expulsar. Alegórico, simples de entender, agora sim a gente consegue entender com tranquilidade, né, como Jesus era brilhante em tudo aquilo que fazia e como eram profundos os seus ensinamentos. Basta que para isso a gente possa localizar onde que está o significado. No próximo episódio nós vamos falar sobre a porta estreita. Tenho certeza que você conhece também esta passagem. Eu te espero como sempre. Até o próximo programa. Tchau!